E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo bem? Tudo jóia? Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre análise gráfica, sobre analisar os gráficos. Como eu sempre trago aqui um assunto a esse respeito, né? Alguns seguidores aqui do canal, às vezes eles me mandam no direct do Instagram, às vezes me mandam no Telegram, às vezes comentando o dia, né, de análise. Esses dias mesmo o rapaz me mandou: nossa, hoje tá ruim, né? Tá rompendo tudo, hoje tá assim, tá dessa forma, né? Comentando, sim, batendo um papo a respeito de como ele viu o gráfico. Aí eu sempre faço uma ressalva, porque quando a gente vai operar, a gente tem que dar uma olhada no gráfico, tá? O que o gráfico está fazendo, o que ele tem feito. Ele chegou aqui, ó, rompeu, continuou, chegou aqui, parou, voltou, rompeu, voltou, parou nesse fundo. Então, o gráfico ele tem uma história. Dentro dos fundamentos da análise gráfica, ele tem uma história, ele deixa uma história, ele demonstra uma história. Então, se você analisa o gráfico olhando, se você percebe que o gráfico está fazendo movimentos de alta, ele vai romper topos anteriores. Se você acha que se você vê que o gráfico está fazendo movimentos de baixas, estrutura de baixas, ele vai fazer o quê? Vai romper fundo. Agora, se o gráfico ele está depois de uma estrutura de canal estreito, ele perde a força, ele já faz um topo, faz um fundo. O que ele vai fazer? Ele vai se manter de forma lateralizada. É o padrão que eu falo. Até hoje mesmo, quando um desses seguidores falou assim: hoje tá difícil, né? Tá rompendo tudo. Aí eu falei para ele: bom, para mim eu não tenho problema, porque além do efeito, que é a movimentação do preço, eu vejo a causa. Então, eu olho a causa e vejo na causa. Como assim a causa? Eu vejo o porquê do rompimento, o porquê dele segurar naquela região, o porquê dele se manter na região, o porquê dele continuar na região. Então, por exemplo, aqui, se tudo está rompendo o topo anterior, porque ele está na estrutura de alta, o que me fez entender que essa resistência seguraria ele? Primeiro, ele fez aqui o que? Uma vela de fim de tendência. Tem vídeo aqui no canal só falando sobre isso, sobre vela de final de tendência. Ele fez uma vela de final de tendência. Ele demonstrou um padrão de reversão, onde eu não precisaria nem ter entrado agora. Eu poderia ter demonstrado esse padrão de reversão. Ele acabou de demonstrar o padrão agora aqui, ó, com essa outra vela. Naquele e-book que eu tenho gratuito para vocês, lá no canal do Telegram, você entra lá e tem o download gratuito, tem esse padrão de reversão, tanto na resistência como no suporte. Eu poderia nem ter entrado aqui na reversão do candle aqui, nessa região, poderia ter dado continuidade na tendência. E tudo isso porque, se eu estou vendo, ó, ele rompeu o topo, retornou. Rompeu o topo, retornou. Rompeu o topo, retornou. Aí você fala assim: ah, ele vai romper o topo, né? Porque ele fez isso, ele fez aqui, ele fez aqui, ele fez aqui. O que me levava a crer que ele ia me segurar aqui? Aí é que está entender a causa. A causa, o fluxo, a movimentação da quantidade de pessoas colocando o seu dinheiro à compra ou à venda a mercado lá no Forex, que se reflete no gráfico aqui em opções binárias. Então eu entendo que tem uma queda significativa de investidores ou operadores neste momento aqui. Isso é análise gráfica, ou seja,
ele me demonstra graficamente que ele pode estar chegando à região que vai resistir esse movimento. Isso é 100%? Não, nunca é 100%, mas nós temos aqui uma grande 75 a 80% de chance de ele respeitar o movimento. Eu poderia errar esse trade por entrar um pouco adiantado, um pouco atrasado, ou alguma movimentação drástica no mercado, alguma notícia. Mas o meu entendimento e o raciocínio de que ali o fluxo de compradores está terminando, demonstrou que esgotou os compradores ali no momento da tendência. Então está na hora de uma pequena correção, nem que seja uma pequena. Eu até acredito que ela não venha, aqui é uma bipolaridade, ó. Eu até acredito que ela não venha buscar agora essa bipolaridade, mas ele está trabalhando nesse setor. Então, essa importância de nós vermos os movimentos, ó. Ela veio aqui de baixo, rompeu, tá aqui nesse gráfico, aqui, ó, a lateralidade parou. Eu entrei num gráfico que está rompendo fundos e topos, está rompendo fundos e topos. Então, por que eu entrei nessa resistência? Porque existia uma causa demonstrando que os compradores desistiram de elevar o preço. E demonstra que tem vendedores se posicionando ali no Forex. Lá no Forex. Porque o meu aperto de botão aqui, eu poderia, em vez de 25 dólares aqui, ter entrado com 25 mil dólares. Não ia mudar em nada o gráfico aqui. E quem movimenta o gráfico de binárias é o gráfico de Forex. Então, você vê, ó, ele veio rompendo desde lá de baixo, ó, desde lá de baixo, desde lá de baixo. É quase uma Elliott aqui, ó, onda de impulso, primeira onda de impulsão, a terceira, e aí a segunda de correção, a quarta correção e a quinta de impulsão para fazer aqui talvez um A, B e C, né? Ou 1, 2, 3, alguma coisa assim parecida. Não estou falando que aqui é a leitura de Elliott, não é isso, mas parece. Porque a onda 3 de impulsão é maior que a 1, a quinta é menor que a 3 e assim por diante. Dá um entendimento que talvez seja. Mas a verdade que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Ao chegar ao gráfico, você tem que olhar o que está acontecendo no gráfico. Poxa, dá uma olhada aqui, ó. Né? Vamos apagar isso aqui. Eu chego no momento do gráfico aqui, ó. Eu estou nessa região aqui. Se eu estou vendo que ele rompeu, ó. Ele veio aqui e rompeu essa região aqui. Quando ele retornou, perdeu força, olha o pavio que ele deixou aqui, ó. Ele preencheu. Olha quando eu olho aqui a minha causa, o fluxo no movimento. O que está acontecendo? Está tendo queda de baixo. Opa! Está tendo queda. Ele não tem vendedores na região. Existe uma causa para o preço se movimentar. Se não tem vendedores na região aqui, o que eu posso fazer? Eu posso ir junto com os compradores. Ou seja, entrar nesse pullback de alta. Ó, rompeu, retraiu, continuou. Olha só. Mesmo aqui, ó, você fala assim, ah, mas não tem significativo de que estão com muitas compras, entrando com grana alta. Tá, mas venda também não. Pelo contrário, está muito baixo, está equilibrado. Então, a partir do momento que você percebe que os vendedores preencheram aquela região, aqui ó, o preço já pode reverter. Eu sei que olhando assim, falando é fácil. Talvez na hora, a região exata da entrada aqui ficaria um pouco difícil de compreender. Mas é assim que se analisa, é assim que você chega à conclusão. Na dúvida, não entra. Na dúvida, não entra. Como aqui, ó. Eu olhei aqui, identifiquei que o gráfico estava
tendência de alta, vinha rompendo. Ó, se eu traçasse aqui uma linha de tendência de alta, ó, ele não perdeu a linha de tendência de alta, ele chegou aqui, me demonstrou esse candle de fim de tendência. Ou seja, ele teve um candle de força aqui, né? Opa, eu tô sem o mouse. Mostrou esse candle aqui, depois ele veio e fez o que? Um doji, um candle de fim de tendência ou reversão. E logo depois, ó, deixou um candle aqui de baixo. Ele fez um padrão de reversão ou de correção. Ao invés de ter entrado logo após ele aqui, ó, eu poderia ter entrado na sequência da tendência. Porque, como eu disse para vocês, se você já leu aqueles 16 padrões de reversão, você sabe que se ele fizer essa movimentação numa resistência ou num suporte, tem até 80% de certeza, 80% de certeza que o preço vai fazer um movimento de correção, porque ele está no momento de distribuição do mercado. Então, esse candle aqui, ó, ele me deu o ensejo de entender que perdeu a força justamente porque não tinha mais o que aqui, ó. Não tinha mais força. A movimentação demonstrava que o preço não tinha mais força para continuar, não tinha mais compradores ali na região. Então, a análise gráfica funciona dessa forma. Analisar o fluxo das pessoas ali no mercado, analisar se os compradores têm intenção de continuar comprando o preço, analisar se os vendedores querem derrubar o preço porque já acham que o preço está muito alto. Qual a dinâmica do mercado? Vender caro e comprar barato. Então, se já está bem caro o preço na estimativa aqui gráfica, está na hora de vender. Se o preço está muito barato na estimativa gráfica aqui, está na hora de comprar. Como eu sei isso? Olhando para o gráfico. Olha lá a queda. Olhando para o gráfico. Olhando para o gráfico. Tá bom? Então o gráfico ele tem essas nuances. Ele tem esses detalhes. Tudo isso tem a ver com análise gráfica. Como sempre eu procuro o meu padrão. Padrão que eu falo para vocês. Canal, ó, canal estreito. Perdeu força. Fez novamente o movimento, ó. Canal estreito, até um pouco amplo, né? Não foi tão forte, mas ele começou a fazer a correção aqui de perder força. Agora, o momento que ele perder esse fundo aqui, ó, aí ele faz o trabalho da participação pública depois da distribuição. É isso. A estrutura do mercado é essa. As estruturas de alta, de baixa, é essa. E aí você vê acontecendo a fase 1, embaixo, a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Acumula, participa, distribui e participa novamente. Então, se você entender isso, análise gráfica, se você entender essa dinâmica aqui da análise gráfica, você nunca mais vai ter problema em relação a entender o que o gráfico está fazendo. Você nunca mais vai ficar na mão da sua leitura gráfica. Entender o movimento gráfico, opções binárias, liberta. Pode ser qualquer ativo, euro, dólar, libra esterlina, ien, dólar australiano, neozelandês, não importa. Pode também ser em criptomoeda? Pode. Pode ser também em ações americanas? Pode. Se você entender essa movimentação gráfica, aqui em binárias o risco e o retorno é maior porque você trabalha, aqui no nosso caso a gente trabalha em 1 minuto. Quanto maior a rapidez do ganho, maior o risco da perda. Isso é fato.
Agora, por exemplo, se eu fizesse a entrada aqui no movimento de Forex, eu estaria controlando os meus ganhos até agora. Estaria correndo. Né? Se fosse uma ação americana, estaria correndo. Se eu entendi que ela está na fase 3 e que ela está próxima a cair, eu só espero ela me mostrar o movimento de queda e vou com ela. E vou surfando. E onde ela pode chegar? Pode chegar na parte de cima da anterior acumulação, ou seja, no topo da acumulação ou no fundo da acumulação. Ela pode parar aqui, pegar aqui outra ferramenta. Ela pode parar nesse fundo ou ela pode parar nesse topo. Porque se ela para no topo, que ela está fazendo movimentos de alto, estrutura de alto. Se ela para no fundo, ela está ainda lateralizada num momento, numa tendência maior. Ou se ela romper o fundo e fizer um movimento de queda, ela está revertendo a tendência e está buscando fundos mais baixos ainda. Entenderam? Então, estude análise gráfica, estude, se aprimore. Tem muita gente se dando bem, tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente se dando bem, mas é necessário que você estude, você se aprimore. Veja os vídeos aqui do canal, assista, eu ensino tudo aqui. Quer fazer um treinamento? O link da descrição tem um treinamento, caso você queira. Quer ler um bom livro sobre análise gráfica? No link da descrição aí tem um link sobre análise gráfica. Lá no canal do Telegram, que está aí na descrição, tem um e-book sobre os padrões de reversão. É que esse mesmo padrão aqui que formou, tá lá. Quer tirar alguma dúvida de vez em quando? Me siga aí no Instagram, eu tiro as dúvidas, caso manda um print lá para mim, faz uma pergunta, mas eu só tiro a dúvida se você for meu seguidor, tiver um comprometimento comigo também, porque às vezes o pessoal manda dúvidas, manda foto, mas não me segue e eu não respondo não. Não tem coerência eu fazer isso. Não, a pessoa não mostra interesse em realmente aprender, né? Então não tem coerência, tá? Então entenda essas movimentações, entenda as movimentações. Ó, o preço está chegando no topo novamente, lá onde teve a queda do movimento. Tem um topo duplo aqui, ó. O gráfico está travado nessa região, né? Está nessa lateralização, ó. Tanto ali como aqui. O que que me mostra aqui, ó? O fluxo. Bom, tem compradores na região, não tem? Demonstrando aqui perto dos vendedores. Mas como é que tá esses compradores? Cada vez mais está entrando compradores ou cada vez mais está saindo compradores? O que está acontecendo ali? Quando você olha no gráfico, você fala assim, poxa, está chegando uma resistência. Ele já rompeu um topo aqui, tem mais dois topos que estão muito próximos. E parece que ele está sem força para chegar, porque ficou um pavio, parece que tem força vendedora. Ah, parece que tem força vendedora. Aí você olha o volume das negociações em tempo real. E aí você olha aqui, ó, e vê que realmente os compradores estão perdendo a força. E aí, o preço cai. Ele não chegou nem tocar lá em cima. Aqui ele respeitou já essa região aqui praticamente. Respeitou essa região aqui. A causa mostrou o efeito aqui, ó, anterior. Quando o preço foi, quando a vela fechou aqui para abrir a próxima, já havia uma causa para mostrar que o preço poderia cair. Poderia. É regra? Não, não é regra. Mesmo porque essa análise de fluxo, essa movimentação aqui, ela só é válida quando o preço está lateralizado. Quando o preço está em tendência, a leitura é diferente. A leitura do fluxo é diferente na tendência. Mas quando o preço está lateralizado, você pode muito bem utilizar como um parâmetro de filtro, o fluxo.
Não é regra, mas ajuda e muito. Tá bom? Então, tá aqui algumas dicas na análise gráfica, algumas dicas em opções binárias para você entender se vai romper ou não aquela resistência e aquele suporte. Como saber se o suporte ou a resistência vai romper? Como saber? Você sabe como o suporte e a resistência vai romper? Você sabe como analisar se o suporte e a resistência vai romper? Como usar a análise gráfica para saber se o suporte e a resistência vai romper? Esse é o fato. Utilize a análise gráfica para entender o movimento gráfico e saber se vai haver o rompimento ou não. Tá bom? Te vejo numa próxima aula, te vejo no próximo trade. Fui.